Então, para terminarmos esta secção em que estamos a falar de cultura, vamos falar de alguns construtos importantes para nos ajudarem a perceber algumas das principais barreiras com que nós temos que lidar quando falamos de adaptação a outras culturas ou de trabalhar com sucesso com outras culturas. Há estes 5 construtos da área da psicologia social que são muito referenciados na literatura e que vocês vão ver já que faz mesmo alguma diferença estarmos conscientes sobre eles. O primeiro é a noção de endogroup e exogroup, in-group and out-group. O outro é a categorização social. Depois temos o estereótipo, o preconceito e, finalmente, a profecia autocumprida. Então, vamos por partes. Endogroup e exogroup é o nós versus eles. Okay? Quando consideramos que alguém não faz parte do nosso grupo, tendemos a considerar como eles, não é? É uma das formas mais claras para percebermos o nível de dificuldade que vamos ter em integrar alguém no nosso grupo quando nós consideramos a pessoa como membro externo, não faz parte do nós. Classificação social é o processo de organização cognitiva que serve para sistematizar em categorias as experiências e expectativas dos indivíduos. É um processo dinâmico. Nós já vamos ver a diferença entre classificação social ou categorização social e o estereótipo e o preconceito. Mas para vos dar uma ideia, nós utilizamos a classificação social ou a categorização social como uma forma de sermos mais expeditos no tratamento de informação social neste caso. São categorias que nós temos em que encaixamos as pessoas, olhamos para duas pessoas diferentes podem olhar para uma mesma pessoa e uma acha que ela é super simpática e outro ficou com a sensação que ela é um bocado falsa. Um diz, epá, ela sorri imenso, senti-me muito à vontade com esta pessoa. O outro diz, epá, está a sorrir muito, pá, a mim está-me a fazer comichão, não vou muito à bola com este tipo de pessoas. Portanto, as nossas experiências passadas, as nossas expectativas e as nossas experiências alimentam o processo de categorização social. Vamos ver o que é a diferença, vamos ver o que é o estereótipo e o preconceito e vamos já ver a diferença entre estes dois. O estereótipo é um conjunto de características que podem ser positivas ou negativas, atribuídas a um conjunto de pessoas logo à partida. Okay? Portanto, um estereótipo muito popular é que as mulheres conduzem mal, que não é necessariamente verdade, ou que os homens cozinham mal, idem aspas, não é? Portanto, esta ideia pré-concebida atribuída a um grupo geral de pessoas. O preconceito é quando nós temos um estereótipo e aplicamos a uma pessoa por a considerarmos fazer parte de um grupo. Ora, se eu acho que as mulheres conduzem mal, a Helena me ofereceu boleia, a Helena é mulher, portanto ela deve te conduzir mal. Se eu aceitar, vou ali agarrado o tempo todo, certo? Portanto, é esta ideia. O estereótipo é as características que eu atribuo a um grupo. O preconceito é eu avaliar a partir de uma pessoa por achar que ela faz parte de um grupo. Portanto, se eu acho que os chineses trabalham muito, encontro o Wang Jingmei e digo, vou querer esta pessoa para trabalhar comigo porque ele de certeza que trabalha muito. E pode não ser o caso, ok? Diferença entre categorização social e o preconceito ou o estereótipo é que na categorização social a categorização é um processo dinâmico. Portanto, eu até posso à partida achar que não vou muito à bola com a Joaquina porque ela está-se a rir muito, mas eu vou testando esta possibilidade, não é? Sempre que acontece essa oportunidade. A categorização social serve essencialmente para nos ajudar a tomar decisões rápidas. Imaginem, vocês estão no metro em Moscovo, não sabem se alguém saberá falar inglês, não percebem cirílico, portanto não conseguem perceber o nome da estação do metro onde é que vocês estão e querem garantir que vão para o sítio certo. A quem é que vocês vão pedir informação? Não é? Vão pedir a uma jovem que está com os livros debaixo do braço? Ou vão pedir a um jovem que tem um hoodie posto? Ou vão pedir a um senhor que está sentado no chão e tem uma garrafa na mão? Não é? Portanto, são categorias sociais que nós vamos fazendo, vamos construindo para tomarmos decisões e que podem completamente estar erradas. A diferença entre uma categoria social e um preconceito é que nós no preconceito vamos fazendo
o último efeito que está aqui, que é a profecia autocumprida, o efeito Pigmalião. Como temos o preconceito, acabamos por nunca mudar a opinião que temos da pessoa que está à nossa frente. O efeito Pigmalião é a tendência de confirmarmos as nossas expectativas, não só de um ponto de vista cognitivo, mas também comportamental. Quando temos um preconceito relativamente a uma determinada cultura, a uma etnia, a uma característica pessoal, nós acabamos sempre por confirmar as expectativas. Ou a pessoa foi ao encontro das expectativas, ou não foi ao encontro das expectativas, e claramente é exceção, e toda a gente sabe que a exceção confirma a regra. Portanto, existem estas questões que é importante estarmos conscientes. Nós somos sujeitos a elas. E depois, ainda por cima, existem estes efeitos muito importantes. Por um lado, a projected cognitive similarity, a semelhança cognitiva projetada, a tendência para partir do princípio que os outros têm as mesmas normas e valores que as do nosso próprio grupo, portanto que as nossas normas são universais, era aquela questão que nós vamos ver mais aprofundadamente a seguir sobre os valores partilhados, mas os valores partilhados não, os pressupostos básicos, mas é esta coisa de é tão óbvio para nós, é tão evidente que nem nos damos ao trabalho de explicar porque é verdade, é assim. É? E isto não é necessariamente um facto, não é? A progressão pelo mérito individual não é transversal a todas as culturas. E se calhar pode haver situações em que o mérito individual nem sequer é uma boa forma de promover as pessoas. E por aí adiante. Há outras situações um bocadinho mais controversas sobre as quais poderemos falar, mas que eu não vou-me livrar de introduzir controvérsias assim aqui no meio de um vídeo. E depois temos uma outra coisa que é também bastante triste, mas que nós acabamos por fazer, que é o Outgroup Homogeneity Effect. Enquanto nós definimos os portugueses, os chineses, os italianos e os espanhóis, nós temos uma certa tendência para dizer um conjunto de características que são mais ou menos transversais e achamos que eles são assim. Portanto, projetamos uma espécie de homogeneidade naquele grupo. As pessoas em geral daquela religião são assim, ou as pessoas daquela cultura são assim. E isto não é necessariamente verdade, não é? Tal como quando falamos dos portugueses em geral, não podemos dizer que nós somos todos muito tristes e só ouvimos fado. Pode ser essa a imagem que outras pessoas terão, mas nós sabemos internamente que não é assim que nós funcionamos. Vamos então agora ver o modelo do iceberg de Shine, que é um daqueles modelos super úteis para perceber estas questões culturais, de um ponto de vista organizacional e cultural. Okay? O Stein diz que a cultura tem 3 níveis: os pressupostos básicos, os valores partilhados e os artefactos. Os artefactos é a parte visível da cultura. É a maneira como nós nos cumprimentamos, é a maneira como nos vestimos, o setting das coisas, é a parte visível da cultura, são os comportamentos que nós conseguimos observar. Os valores partilhados é a explicação que nós damos, ou que nós encontramos, para os artefactos. Não é? Portanto, é a explicação que as pessoas numa determinada cultura dão para a maneira como as coisas funcionam. Mais profundos do que os valores partilhados, do que esta explicação de nós em Portugal cumprimentávamos com beijinho porque somos mais próximos, o contacto físico, temos mais contacto físico social, mas isso não significa que as pessoas estejam, por exemplo, tão à vontade com a nudez, como acontece com a Finlândia, onde as pessoas não se tocam. Isto acontece porque, e damos uma explicação. Isso são os valores partilhados. Abaixo, mais profundamente do que os valores partilhados, temos os pressupostos básicos, ou a basic assumptions, que é, lá está, aquela matriz cultural que está tão enraizada que nós muitas vezes nem percebemos que a temos que explicar. É tão evidente para nós que é esquisito quando temos que explicar isto de alguma maneira, ok? Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Normalmente estas coisas, os pressupostos básicos, nós só nos apercebemos deles porque temos uma situação de choque cultural. Porque de repente vem uma amiga americana a Portugal e diz: epá, tu e os teus pais têm uma relação um bocado esquisita? Não, eu vou visitá-los uma vez por semana. Está bem, mas falam todos os dias ao telefone?
Sim, minha mãe pergunta-me se eu estou bem e eu respondo que sim. Adeus, até amanhã. Isso é um bocado demais, não achas? E portanto, são estas coisas que para nós era evidente, "Não, mas eu preciso de saber se está tudo bem com a família, eu acho que não há nada de errado com isto", e a outra pessoa fica, isto é demasiada proximidade. Mas quando é que tu vês a tua família? Imensas vezes. Ah, Nos natais, normalmente estamos juntos. Pelo menos ano sim, ano não. O que para nós acaba por ser, como é que tu sabes a tua mãe ano sim, ano não? Não é? Portanto, são situações muito profundas em termos culturais, mesmo esta questão, por exemplo, da igualdade de género, a maneira como as diferenças entre homens e mulheres são tidas nesta parte do mundo versus outras partes do mundo, estão muito, muito enraizadas na cultura e muitas vezes as pessoas nem se lembram de explicar isso porque é tão evidente, não é? Então, recapitulando, os artefactos são o lado mais visível e também mais superficial da cultura, são vestimentas, símbolos, bandeiras, rituais. Os valores partilhados são os valores com que uma cultura se identifica de forma consciente e clara, o seu mission statement, na comparação com a cultura organizacional é a missão da organização, e todos nós sabemos que nem sempre o que está explanado na missão da organização é necessariamente aquilo que a organização pratica, verdade? Pronto. Os pressupostos básicos são a dimensão mais profunda da cultura, frequentemente presumida como correta ou única forma de funcionar, e tipicamente apercebemos-nos desta dimensão quando entra em conflito com a nossa própria ideia. Estas questões são relevantes porque a cultura nacional afeta o comportamento organizacional, quer nós queiramos, quer não, não é? Portanto, a cultura organizacional é influenciada por variáveis nacionais, leis, governo, economia, e variáveis sociais, como a língua e a religião, afetam as variáveis individuais dos colaboradores, que por seu turno são também afetados pela cultura organizacional e mesmo pela cultura profissional, que é uma dimensão de cultura que nós ainda não tínhamos referido, mas que é muito clara, não é? Independentemente da profissão da organização que as pessoas trabalham, diferentes profissões têm a sua própria cultura. Isto afeta o comportamento organizacional. E é também relevante mencionar que, em geral, as organizações detêm esta regularidade nacional. É isto que permite falar da empresa japonesa ou da empresa americana. Okay? As culturas organizacionais são dotadas num quadro de um dado país de algumas semelhanças e regularidades que as diferenciam das organizações de outros países. Basta refletirmos sobre isto. Se a principal fonte da cultura organizacional são os fundadores, basta os fundadores serem de facto do mesmo país, terem os mesmos valores partilhados, os mesmos pressupostos básicos, para haver aqui alguns pontos em comum, algumas coisas que nós tomamos por adquirido, não é? O que para nós são evidentes, mas como assim pode funcionar de maneira diferente? Okay? Tannenbaum e colegas sugerem que as práticas de gestão apresentam diferenças mais sensíveis entre países do que no interior de cada país, ou seja, são caracterizadas pela regularidade nacional portanto, é daí que falamos da empresa americana ou da empresa japonesa. Resumindo, a cultura facilita ou promove determinados comportamentos ou atitudes, mas também inibe determinados comportamentos e atitudes. A cultura facilita guias para a percepção e atribuição dos comportamentos das outras pessoas e as multinacionais devem ajustar os estilos de gestão das filiais às idiosincrasias locais sob pena de incompatibilidade gerar efeitos perversos no sobre-desempenho dos colaboradores. Pronto. E é isto relativamente à cultura. Até já!